Be Strongcast. O seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento. Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o Be Strongcast, podcast que fala sobre tecnologia e segurança da informação. Lembre-se sempre, compartilhe com os amigos, clique no sininho para receber as notificações e se inscreva no nosso canal. A gente sempre vai estar lançando episódios novos para você ficar sabendo. Bom, a gente tem aqui hoje conosco para falar sobre temas de fraude em meios de pagamento e como se defender desses tipos de maldades que tem fazendo com todo mundo, né? Uma pessoa muito experiente, conhecida do mercado também, Leandro Roosevelt. Falei certo? Certíssimo. Leandro, seja muito bem-vindo. A gente tem aqui no nosso podcast uma característica de pedir que as pessoas contem um pouco da sua história, né? Perfeito. Para inspirar aí os nossos seguidores, o pessoal mais jovem, até mesmo os mais velhos aí, para poder entender como é que você trilhou a tua carreira, enfim, onde você estudou, que formação, por onde você passou, enfim, Maravilha. As coisas legais aí da tua vida, para que a gente conheça um pouco mais você. Perfeito. Bom, muito obrigado. Pessoal que acompanha aqui o canal da Strong, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Então, contando um pouquinho da história, né? Eu sempre gostei de tecnologia, né? Tô ficando velhinho, né? Vou fazer 50 anos esse ano. Então, eu comecei numa época que a gente tinha lá os monitores que eram verdes, laranjas, 386, 286 e por aí XT. E eu sempre curti tecnologia. Então falava para os meus pais que queria fazer isso e acabei entrando em ciências da computação, né? Fui numa turma beta lá, fui a primeira turma e sempre gostei disso, mas eu tinha a percepção de que eu ia ser uma pessoa técnica, né? Então eu gostava de mexer, de entender como é que funcionavam as coisas, então a parte de programação, eu sempre quis trilhar esse caminho. E logo que eu saí da faculdade, tive uma oportunidade de embarcar como sócio de uma franquia que ensinava na época Windows, Office, né, que ensinava essas coisas, porque eu queria juntar dinheiro para me tornar um instrutor novel. Né? Nossa, então esse era o meu objetivo já traçado. Rede do Cabo Vermelho. Exatamente. E fiz isso, né, assim que eu consegui juntar um certo dinheiro para pagar toda a formação, né, de instrutor novel, Master CNE, tudo na época, Master CNI no caso, e saí da sociedade e entrei num centro autorizado da Novel. Que era, como que chamava? Era NAEC. NAEC. Novel Authorized Education Center. Aí fui, na época era NetWise. NetWise, isso mesmo. Fui lá, entrei e comecei a fazer. Na primeira semana, né, eu tive 2 instrutores, um Fernando Lobo, o outro Cifredo, e eles viraram, poxa, cara, você tá indo super bem, né? Você já trabalhava? Eu falei, nunca trabalhei com novel, tudo. Ele falou, a gente tem uma vaga de estagiário, né? Você não quer, né, embarcar nisso, tudo, né? A gente absorve a gente paga as suas provas, você não precisa pagar as provas, tal, uma contrapartida. Vamos nessa. E aí, assim, eu fui no primeiro mês, eu já acabei sendo efetivado, cuidava ali da área técnica, atender lá os chamados, geralmente pós-venda, e teve um incidente numa rádio de São Paulo e fui lá tal, e eu sempre lembrava de umas coisas, eu falei, puxa, não tá dando certo, né, a parte de replicação, de árvore, aí pronto, comecei a fazer umas coisas, conversando com o cliente, então, deu certo, saí, cheguei no escritório, aí o meu chefe comercial, Marcelo Simões, e o Alexandre, né, tava ali junto com que era o diretor técnico e o diretor comercial, me chamaram, olha, a gente precisa conversar com você. Eu falei, nossa, o que eu fiz de errado, né? Aí o Alexandre Mendes, ele virou para mim, olha, cara, você mente muito bem, acho que você podia vir para a área comercial. Você tranquilizou o cliente numa crise imensa que a gente estava tendo, que uma pessoa de operação terceirizada tinha feito um erro, né? E você conseguiu resolver e o cara não percebeu, ficou super tranquilo, né, tal, ficou bravo porque ficou meia hora fora do ar, mas, né, era muito pior do que ele podia imaginar o que estava acontecendo. E aí
comecei aí em 96 para 97 mudar para a área comercial, de onde eu estou desde então, né? E em 2010 eu tive minha primeira participação em fabricante, né, que foi na Watchgear. Então comecei a carreira realmente num fabricante. E 2010 também foi o ano que eu percebi que eu não estava... Eu deixava o meu chefe um pouco atrapalhado com algumas atitudes minhas, com algumas coisas que eu fazia, tudo, e eu estava achando que aquilo era o estresse, né? Na época não existia burnout, nessas coisas, né? Era só estresse. E aí fui diagnosticado com TDAH adulto, né? Então, até então eu não sabia, sempre consegui me orientar em termos de escola, em termos de convivências, né? Mas sempre tinha lá uns perrengues, um pouco de verdade, mudança de humor, procrastinação, tudo. E 2010 eu tive o diagnóstico, né? E tentei fazer ali a parte de... Bom, naquela época, poucos remédios, divulgação. Né? E eu não me adaptei aos remédios, né? Então, tive ali alguns episódios de hiperfoco, assim, de entrar descer do carro para ir numa reunião num parceiro, e alguém me ligava, aconteceu isso aqui, tem que voltar aqui pro escritório e tal, e eu, tá bom, voltava pro escritório, chegava, arrumava, aí o parceiro me ligava, Leandro, você não estava aqui no estacionamento? Onde você tá? Aí eu, nossa, esqueci. Então eu cortei a parte de medicamento. Hoje eu sobrevivo desde então sem medicamento, aos trancos e barrancos, né? A gente vai aprendendo os nossos gatilhos mentais, mas eu acabei fazendo isso sem remédio e tento sempre orientar, brinco muito com os meus chefes, falo, olha, né, eu tenho um TDAH aqui, então, mas ele está sob controle por enquanto, né? Então eu acabei fazendo isso, e nos últimos 4 anos eu acabei me especializando mais em questão de fraudes bancárias. Então acabei ficando mais nesse mundo, nesse braço, nessa vertente de cibersegurança, que é um mundo gigantesco, que é a parte de fraude bancária. Você é nascido e criado em São Paulo? Nascido e criado em São Paulo. Tá legal, bacana. Pai baiano, pai baiano, mãe japonesa, né? Aí eu brinco que é miojo com jabá. Uma boa mistura, né? Uma boa mistura. Bacana. Bom, entrando no tema, né? Primeiro, obrigado pela tua história aí. Essa questão de TDAH é algo que realmente vem ajudando as pessoas a identificar algumas dificuldades, né? Mas também revela capacidades outras, né? Toda neurodivergência, ela te dá algumas limitações, mas ela te dá outras habilidades que tem pessoas que não têm, né? Então acho que é um trade-off. E no seu caso, né, foi benéfico porque você é uma pessoa de sucesso, né? Então a gente Obrigado. a gente tem que reconhecer isso, né? Então, sabendo usar essas qualidades que essas divergências neurológicas têm, né, a gente consegue tirar, né, o melhor proveito daquilo que tem. Com certeza. E você habilmente conseguiu. Eu também sou disléxico, né? Então eu tive vários desafios, principalmente na época da alfabetização, né? Mas a gente acaba se virando e evoluindo mesmo com essas dificuldades. Com né? certeza. Bom, focando no assunto, a gente sabe, né, que no passado, né, se eu levar lá no início da Strong, em 2004, a gente falava muito de fraudes bancárias, né? E naquela época a solução que a gente só tinha usuário e senha, né? Os famosos 4 dígitos, na época eram 4 dígitos, depois subiu para 6, né? Numéricos, que ainda permanece numéricos, né? Surgiu a necessidade de colocar os tokens, né? Então isso surgiu a ideia de duplo fator de autenticação, isso bem antes de 2004. Eu, por exemplo, fui um dos primeiros a fazer treinamento de implementação de tokens pela antiga Security Dynamics, que virou RSA. É verdade. Que era Security Dynamics, que foram os primeiros tokens que surgiram, né? Depois Sim. mudaram de nome, virou o nome do algoritmo RSA. Funcionava só em Sun Workstation, cara, era um bagulho bizarro. Então surgiu, né, o duplo fator de autenticação como sendo um auxiliar nesse processo, e os bancos e todo mundo acabou adotando isso. Não é mais suficiente, né, Leandro? Acho que você vivenciou esse período, né, agora recente, e isso tem sido um desafio muito grande novamente, né, para todas as instituições financeiras, a esse desafio, né?
Só relembrando também o pessoal, naquela época quem não tinha o token eletrônico usava o cartão Tabajara, né? Cartãozinho perfurado. Cartão perfurado. Então conta pra gente um pouco dessa história aí, como você vê o que está ocorrendo, né? E também qual é a perspectiva e visão de futuro nesse ponto, na sua ótica. Eu acho que daquela época para cá a gente teve muito ganho e muita perca, porque o token físico da época ele foi muito inovador, porque realmente ele trazia uma questão de segurança, o conceito realmente de um duplo fator, né? Alguma coisa que estava apartada, né, do seu usuário e senha e que ela era completamente externo. Com a evolução dos smartphones, tudo ficou unificado num único canto, né? Então, no seu celular você tem acesso aos bancos, aos investimentos e você tem o próprio token, ou soft token, mobile token, cada fabricante acaba dando uma terminologia, dentro do dispositivo, né? E ali você, na minha opinião, você acaba perdendo o lance do duplo fator ou do múltiplo fator, porque está tudo num único canto, né? Às vezes vinculado a uma biometria, a um facial, a uma coisa que é um item a mais, mas geralmente o pessoal usa mais pelo comodismo, ou seja, eu ponho a biometria para não ter que digitar a senha e para não ter que ficar pegando o token. Né? Não é que ele está junto com a senha, junto com o token e aí a biometria ou o facial. Não, ele é um comodismo que foi substituindo. E isso criou uma brecha para vulnerabilidades, para ataques, para engenharia social, para muita coisa que deu um boom gigantesco no banco, né? Então, nos bancos. Então, você olha nas instituições financeiras, existem fraudes transacionais de N modelos, grande parte concentrada quase que exclusivamente nos dispositivos móveis. Né? E aí, a linha de pessoa jurídica, tudo acaba tendo token separado, mas mesmo assim é uma tendência que a maioria dos bancos está tentando colocar tudo no digital, por conta de custo, né, por conta de facilidade na questão do user experience. E a gente vem visualizando que isso está gerando quase que um retrocesso, né? Poxa, tem muitas pessoas que eu conheço que estão solicitando para os bancos o token físico para sua conta pessoa física. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas. Né? Porque se alguém me roubar na rua, me abordar... Não, mesmo que o caso de sequestro relâmpago, tudo... Muito perigoso. Né? Então, a pessoa vai me abordar, eu falo, olha, cara, tá aqui, tá limitado. É o banco que limitou, não fui eu. Tá aqui minha senha, facial, tudo. Se eu tenho tudo no único celular... Você pega determinados bancos, você faz ali, o cara na hora, ele pega o celular, o bandido pega o celular dele e fala que ó, olha para cá, pronto, já transfere o token para aquele celular do cara e te dispensa. Pode levar seu celular embora. Né? Por quê? Porque o cara colocou tudo lá e ele já começa a fazer transação, mandar para bancos X, Y, Z digitais e o dinheiro vai embora. Então hoje está tendo muita tendência dessa questão do passwordless. Né? Eu acho que a terminologia MFA, passwordless, elas estão virando uma coisa genérica, banal, levando para uma vala comum muito grande. Né? Igual antigamente DLP. DLP a pessoa achava que era um produto, não um conceito. Né? Todo um trabalho que tem que ser feito em volta para poder funcionar como deveria. Né? A questão de MFA e passwordless, para mim, é o mesmo conceito. Todo mundo acha que é comprar um produto que vai ser passwordless, que vai ser o MFA, né? Mas, na verdade, é todo um conceito que precisa ser trabalhado, que os bancos vêm, alguns mais, outros menos, fazendo para minimizar as fraudes. Né? Hoje em dia, tem muito mais preocupação dos bancos, entre aspas, com o usuário do que antigamente. Antigamente, a fraude era sua. Você foi roubado, era um problema seu. Né? Hoje o Banco Central ele coloca uma certa responsabilidade sobre as instituições, então ela tem que preservar nós usuários correntistas. Contra esse tipo de coisa. E como você tem ideia de alguns números que está essa questão de fraude? Assim? Você tem alguma ideia de como nós estamos hoje? Sim, se a gente falar, por exemplo, né, eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas, por exemplo, a gente pegar os 3 principais bancos do Brasil. Né, eles têm uma média, né, de R$ 1.300.000 fraudes dia, cada um. 1 milhão.
E todos são lucrativos. Por quê? Porque eles têm outros centros de custos, tem os empréstimos, tem os cartões de crédito, os juros altíssimos. Então, isso tudo se dilui. Tem aquela coisa de cobrar um seguro do seu cartão ou da sua conta para uma responsabilidade que não é sua, é dele, mas você está subsidiando pagando esse seguro. Então, eles vão minimizando e isso, ao fim do dia, a gente acaba pagando por esses juros altíssimos, os empréstimos, por conta disso, para sustentar, porque tem que ser lucrativa a instituição, eu até entendo isso, mas esses números acabam tendo. Então, e muitos desses números, quase 90%, 87,8%, alguma coisa assim, isso falando de São Paulo, são dispositivos móveis. Tudo em cima do dispositivo móvel. A gente sabe que tem o sequestro relâmpago, isso tem diminuído muito, tem até terminado, agora parece que voltou novamente, A gente tem ouvido falar novamente sobre essa questão de a pessoa sequestrar o indivíduo para poder conseguir limpar a conta, como está tudo aqui, Então a pessoa fica lá retida até conseguir fazer todo o processo. E a engenharia social, que a gente percebe que isso deve estar gerando frutos, porque eu, por exemplo, recebo 2 ou 3 ligações por dia aqui, de diversas origens, se dizendo ser vários bancos. Aí eles até mudaram agora, antes entrava a URA, Agora é uma pessoa falando direto, falando da instituição. Então você tem que tomar cuidado. Tanto ontem eu recebi uma ligação de uma dessas instituições, e eu fui até meio seco, meio mal criado com a pessoa, assim, achando que era fraude. Não era a pessoa, Eu até falei, cara, muda a abordagem, não vai rolar. Fala o seguinte, eu não vou dar conversa para você por aqui. Me manda um e-mail, se apresentando pelo e-mail. Sim. Eu vou ver que é você, vou verificar a autenticidade da tua origem do e-mail, aí eu te respondo e a gente marca um horário para falar, porque senão não vão falar não. Exato. Porque você não sabe mais como eu vou autenticar o indivíduo que me ligou a seco aqui, Falando com que, Dario, aqui é o fulano de tal, seu gerente de conta do seu banco tal. Pode ser que ele acertou o banco que eu tenho, mas pode ser uma fraude, O cara acertou o banco que eu trabalho, chutou, ele tem meus dados lá e como que eu vou dar conversa para a pessoa a respeito disso, Nossa. Quais outros tipos além desse tipo de engenharia social, quais outros tipos de fraude você tem encontrado aí nessas suas andanças pelo mundo? Uma fraude que eu achei extremamente criativa, Isso não é nem tão recente, mas ainda de vez em quando acontece, principalmente um pouco fora de São Paulo, são as fraudes nos caixas eletrônicos, Isso eu achei super divertido, porque aconteceu em um dos bancos, Eu trabalhava numa outra empresa que tinha parte de Threat Intel, e que os bancos estavam pedindo, olha, a gente está tendo aqui um aumento de fraudes gigantescos nos ATMs, alguns bairros, algumas localidades, não tem nada concreto, não tem nada que cria um padrão. Então nós estamos achando que é o código-fonte do ATM, aí fala com o fabricante, envolve polícia, interroga o pessoal de manutenção, tudo tal. Até eles descobrirem que todos os caixas eletrônicos, ele tem lá como é que se diz? Uma etiqueta, um lugar que mostra onde você tem que pôr o código de barras das contas que você tem que pagar. O que essa pessoa fez, esse fraudador fez? Ele comprou um monte de etiquetas, mandou fazer com as características dos bancos e colocou, ele alterou o código de barras para um código de barras para uma conta específica com valor de 0. Então você ia pagar a sua conta de telefone, muito idoso, acaba indo nos ATMs, muita gente às vezes prefere ir no ATM do que fazer online. Entendi. E aí, o que acontece? A pessoa vai lá, quero fazer o pagamento de uma conta, coloca lá, vai pegar a conta, volta, só que já tinha batido ali, e aí apareceu só que daí está com valor 0. Para quê? Para não causar suspeita. Aí o cara fala, peraí, eu tenho que pagar minha conta de R$120 do banco. R$120, tá pronto. Ninguém olha o cedente. Olha, você vê. E o cara deve ter gastado uns R$1.500 e deve ter recuperado assim uma fortuna, porque foram acho que foram 2 meses e meio até identificarem isso, procurarem nas câmeras, ver que tinha uma pessoa que ia de madrugada e chegava ali no negócio e
colava por cima, ia lá em algum... E não em todos os caixas. Olha que criatividade. Ia para um outro bairro, colocava. Ia para uma cidadezinha próxima, colocava. Né? Que bizarro, cara. E é uma fraude que, assim, todo mundo procurando uma coisa super avançada, né? Não, mexeram aqui no código-fonte, não é o ATM, não é o cara da manutenção foi corrompido, investigações 1000. E é um negócio simples, cara. Simples. Muito, muito, muito simples. Que show. É lamentável, né? Porque você vê como que... E assim, a solução para essas coisas, né? O que você... Eu sei que você vem trabalhando com esse tipo de solução, né? O que você acha que é a tendência, ou qual deveria ser a busca para uma solução para esse tipo de coisa? Se o duplo fator já não é tão assim... Eu a acho, solução... eu acho que hoje o duplo fator, ou o múltiplo fator, ele é utilizado muito, principalmente nas instituições financeiras, para que não gere o que eles chamam de atrito, né? Então, não repúdio. Né? Então eles querem deixar o mais simples possível, né? Tentando balancear com a segurança. Com isso, acaba se perdendo um pouco. Na minha opinião, né, até uma coisa que o Leonardo Cesário brincou uma vez, ele falou, olha, cara, eu acho que a gente tinha que fazer um dos nossos eventos, fazer as apresentações e depois aparecer uma pessoa vestida de token, correndo aqui no meio, para salvar todo mundo. Né? O que ele queria... Super homem token. O que ele queria dizer com isso? Eu acho que a questão de comportamento vai ser o futuro passwordless, vai ser o futuro token, nós seremos os destravadores, seja pela Iris, que está dando um monte de bafafá, né, com a empresa que está fazendo coleta de Iris por pagamento, seja por biometria, por fingerprint, seja por biometria vocal. Tem algumas empresas que estão fazendo análise assim, de como é que fica o celular. Né? O celular ele tá na mesa, na bancada, ele está sempre na horizontal, tem alguma coisa errada. Como é que o cara está 12 horas na horizontal? Como é que ele está 24 horas plugado num cabo de energia? Né? Porque... É o behavior, o comportamento. Exato. Né? Então, acho que tudo isso para um futuro vai ter alguma empresa que vai fazer uma junção disso, onde nós seremos o token ou o múltiplo fator que vai destravar todo o resto. Né? Porque se você juntar Iris, voz e fingerprint, é muito difícil, né, algum fraudador ele hackear esses 3 canais, essas 3 abordagens para conseguir ao mesmo tempo. Né? E de preferência, quando a gente fala do sequestro relâmpago, que tenha também um fator externo, né, ou um fator invisível. Olha, eu vou colocar o meu relógio para destravar, eu vou colocar o meu passaporte para destravar, né, acima de X mil, que ele sempre não... Você sabe o que é, mas nem a instituição financeira sabe o que é. Ele vai fazer uma leitura de um NFC, mas ele não sabe o que é. Tá. Né? Só você que colocou aquilo sabe. Então, acho que essa soma... Algo que você deixa em casa, né? Exato. Seria... Um bilhete único. Pode estar com você. O cara pode pegar tudo e você pode ter, por exemplo, uma tag do pânico. Esses anéis hoje que tem o NFC, tudo, tá, não é meu caso. Meus anéis são todos old school. Mas você pega esses anéis mais sofisticados, que tem NFC, tudo, você pode colocar e mostrar pro sequestrador, pro fraudador, tá aqui, ó, tô desbloqueando, tá aqui, pronto. Só que coloca um limite. Exato. E você pode estar com o seu bilhete único, que ele vai permitir que você saque 50 mil. Ou seja, não tá tudo no único dispositivo. E aí é realmente o conceito do múltiplo fator. Eu vou ter o que está no dispositivo, vou ter a minha pessoa com as características vocais, de fingerprint ou de íris, e também vou ter a questão de ter um dispositivo externo que a combinação disso tudo vai me dar o super poder de fazer o que eu quiser. Investir 1 milhão, comprar Bitcoin, sacar 1 milhão, o que eu quiser. Parcial disso vai me dar limites parciais. Né? Eu acho que esse seria, né, a combinação do mundo próximo ao ideal, né? Porque nunca tem nada 100% e o pessoal, né, é muito criativo, vai achar alguma maneira, mesmo com tudo isso, de tentar conseguir burlar. Eu também acho, viu? Eu sou um pouco cético com biometria.
Eu já falei isso porque eu acho que são informações públicas. Sim. Eu considero a biometria informação pública. Eu peguei esse copo aqui, eu tenho minha biometria aqui no Sim. copo. Abri a fechadura no elevador. Né? A gente vive vendo filmes no qual as pessoas hackeiam isso, né? Que a gente sabe que tudo aquilo que passa em Hollywood, né? Que passa nos filmes, um dia vai ser possível, né? Exato. A íris também, eu acho que existem câmeras que conseguem Sim. ter uma aproximação de resolução que permite com que faça a leitura da íris sem precisar ir lá doar, né? A nossa fisionomia e com toda a inteligência artificial, eu acho que a parte biométrica, ela realmente é um fator, eu acho, mas eu não confiaria 100% nisso. Eu acredito que isso que você falou, Leandro, que esse fator externo que ninguém saiba, eu acho que é um caminho bem interessante, porque pode ser, como você falou, pode ser meu anel, pode ser meu relógio, pode ser um cartão bilhete único, pode ser um anel, Sim. qualquer coisa, né? Porque hoje a gente vê, né? Tem muitas pessoas que fazem isso, né? Eu sou eu apago os aplicativos do meu celular, e aí eu sempre estou reinstalando quando eu preciso, né? Já cheguei a ter 2 celulares, mas complica mais. Você precisa no meio do dia fazer uma transação financeira, você não consegue, tem que esperar à noite, né? Sim. Ou tem que sair com outro celular escondido, se é alguma coisa que você precisa realmente fazer algum pagamento, uma coisa durante o dia. Então complica um pouco ter 2 aparelhos, né? Sim. Então eu acabo apagando, né? Mas eu tive casos de conhecidos que me falaram que os sequestradores, as pessoas pediram que ele instalasse todos os aplicativos. Exato. E já sabiam onde a pessoa tinha conta, né? Em quais instituições ela tinha conta. Então acho que se você... legal, você sabe que eu tenho conta... Porque talvez tenha já te hackeado pelo telefone, né? Já te ligou falando que era o gerente do banco, você falou, sim, pois não, né? Então ele tem conta nesse banco, né? A gente tem dados vazados todos os dias, né? A gente faz pagamento de coisas, né? A gente recebe pagamento de coisas e que precisa divulgar o número da nossa conta corrente. Exato. Então, não é algo difícil de descobrir que eu sou correntista do banco X, né? Que eu tenho investimento no banco Y. Então, assim... esse fator externo eu acho fantástico, eu acho que seria um caminho, sim. E tem já instituições que você conhece que está fazendo esse tipo de coisa? No Brasil eu conheço só 2 que estão com isso implementados, e eles devem estar para esse ano começando a colocar, porque estava em ambientes de homologação, né? Ambientes de produção, mas homologação. Mas o que você falou assim, é super certo, né? Você viu que eu nem comentei sobre facial, porque eu também não acredito 100%, por isso que eu acho que tem que ser uma soma de coisas, né? E é engraçado ver essas questões todas da fraude, tudo, porque hoje o Pix, ele é ótimo, mas, por exemplo, a gente teve um dos casos, eu estou falando de uma questão pessoal, um amigo, né? Ele sofreu ali um sequestro relâmpago, e o cara chegou, pediu para ele desbloquear o celular, ele desbloqueou, só tem essa conta aqui, digital Y, tal. Aí ele levantou aquela parte dos cartões que estão no wallet. Uhum. Aí esses outros bancos aqui que você tem esses cartões? Ou seja, ele tinha os cartões, mas ele não tinha instalado a instituição. Então o cara na hora já pegou. E aí o cara ficou tão pé da vida que falou assim, cara, peraí, onde está seu documento? O cara foi lá, digitou no outro celular. Cara, o seu CPF tem outra conta que não está aqui, uma conta de investimento Y aqui. Cadê isso daqui? Aí fez o cara instalar tudo. Aí desbloqueia com facial, você está sequestrado, você vai desbloquear tudo pro cara, né? Você está coagido. Né? Fez lá e obrigado. Dispensou o cara, ficou com o celular do cara com tudo ali e foi distribuindo. Por quê? Porque estavam todos os cartões digitais ali, né? Então, ou seja, do banco Y que não estava instalado. Aí o cara foi lá buscar no Pix, né? Foi fazer um Pix para o cara. Na hora que você coloca lá o CPF do cara, aparece com a instituição. Peraí, essa daqui de investimentos, cara, não tem esse app aqui, pode instalar. Então esse tipo de coisa... Os caras são espertos, né? É impressionante, eles já estão com uma vivência. Eu acho que quando você pega... eu acho que o crime organizado está em tantas vertentes dentro de instituições financeiras, né? Vamos falar nesse tópico específico,
que o cara sabe como opera a instituição financeira. Então, para ele é fácil entender onde ele tem que buscar. Né? Como esse lance, peraí, deixa eu ver aqui a carteira digital do cara. Deixa eu ver o Pix do cara, para onde está apontando. Deixa eu ver o e-mail, se o e-mail dele também tem um apontamento de chave Pix para algum outro banco que não está aqui. O cara já faz esse mapeamento que ele sabe como funciona, né, dentro da instituição, ou como funciona o conceito do Pix, ou como funciona N e outras coisas. Ele entendeu como funciona e ele sabe onde buscar para... Né, tanto é que você percebe as pessoas que nos ligam, né, para fazer a engenharia social. Eu tive cuidado de me deixar levar no assunto, né, para eu poder entender que tipo de coisa essa pessoa estava querendo fazer, né? E você percebe uma capacidade de comunicação boa. Ele não é uma pessoa que não tem instrução. Exato. Ela é uma pessoa que tem uma comunicação boa, sabe conversar, fala um português razoável, não trabalha com gírias e ele te trata com educação. Então, é um cara que tem minimamente alguma instrução. Sim. Né? Então, assim, é algo realmente, como você disse, muito organizado. Tem uma URA que te atende, né? Que fala, a voz que fala na URA é exatamente a mesma da instituição. É impressionante. Né? Entra lá a pessoa, depois de um tempo, te atendendo como se você estivesse realmente sendo atendido. Aperte 1 caso você concorde, aperte 2 caso você discorde, né? Queira falar com o atendente. Então, assim, é realmente algo muito estruturado. Eu acho que você usar, talvez, uma biometria, alguma coisa mais simples, como tem alguns e-commerce usando, se dificulta sei lá, o fraudadorzinho de esquina, né? Esse cara que não tem muita cabeça, que é o fraudadorzinho aqui de fim de semana, esse cara realmente vai ter dificuldade, mas não é mais isso que a gente está lidando, né? A gente está lidando com gente da mais alta capacidade e que você percebe que tem um alto investimento na estruturação do processo, como a gente tinha no passado, né? O cara da penitenciária ligando, né, para poder fazer a simulação do sequestro do teu filho, né? Que pegou gente por um tempo aí. Hoje eles já estão numa outra, né? E o que eu me pergunto é, dá retorno, porque senão eles não estariam insistindo nisso. Exato. Né? Tanto é que o dia que eu conversei com essa pessoa, eu não recomendo, tá, gente, que faça isso. Eu fiz com todo o cuidado do mundo, né, pensando em todas as possibilidades daquilo que ele queria, né? Gravar minha voz, eu alterei a voz, aquele negócio de você ter palavras positivas de sim para poder usar para engenharia. Então, assim, tome alguns cuidados, né? Então, se você quiser, pelo menos altere sua voz, né? Use uma voz diferente daquilo que você costuma fazer, né? E no fim eu falei pro cara, né? Pô, eu sei que é sacanagem e tal, não sei o quê, né? Aí eu perguntei pra ele de onde ele falava, tal. O cara falava de São Paulo. Eu te bati até um papo com o cara depois. Né? O cara falou, gostei de você, malandro. Aí o cara jogou pra uma certa gíria, né? Mas você percebe que tem uma estruturação, né? Então a tecnologia precisa estar indiscutivelmente ao nosso favor, né? Sim. E a gente fica preocupado, né? Mesmo nós que estamos nessa área, a gente fica preocupado. Eu às vezes recebo ligação e eu fico, será que não é? Que nem a ligação que eu recebi do banco, né? Sim. A gente fica preocupado. E os phishings, né, Leandro, que a gente recebe demais. E eu outro dia quase cliquei em um, que no dia a dia ali na correria, a gente está com uma pessoa da nossa área administrativa financeira que teve um afastamento médico na cirurgia, e a gente acaba pegando um pouco as funções, né? E na correria do dia a dia, tendo que despachar a conta para pagar e tal, chegou um e-mail e eu vou clicar, eu vou, pera um pouco, e era uma conta falsa que tipicamente a gente paga, né? Tipicamente a gente paga. E aí eu vi, né, o linkzinho lá estava fraudado, e era uma empresa brasileira que tinha sido fraudada também. Fraudada não, tinha sido invadida. O cara usando o domínio dele criou um subdomínio para poder criar o repositório de boletos falsos,
A gente até entrou em contato com a pessoa para poder corrigir tudo, a gente fez uma investigação toda, né? É bem complexa a forma como é montada a coisa. Não é só uma empresa que foi invadida para poder fazer, então tem uma que é a origem do e-mail, a outra que é onde é o destino do boleto. Então você começa a avaliar um simples fiche, você percebe, pô, esses caras são muito malandros. Impressionante. Cara. São muito malandros do jeito que eles montam a coisa. A gente tem que parar para pensar que trabalhamos com isso. Imagine a dona de casa, né? Imagine um pequeno empresário aí que recebe os boletos na correria do dia a dia, que não para olhar, né? Ou mesmo a parte de terceira idade. Terceira idade, né? Que minha mãe também paga as continhas dela lá. Então, assim, eu recebo às vezes conta seja da Vivo ou da Enel, precisa parar para olhar, ver se é verdadeiro. Até impressa, né? Até impressa. É um negócio que você tem que olhar. Né? E os bancos colocaram, né? Alguns deles colocaram na conta a conta criptografada e você usa o seu CPF para descriptografar, né? Mas qualquer um faz isso, minimamente inteligente, cria uma conta, um PDF criptografado com a senha do seu CPF, que é obviamente conhecido, né? E mais, né? Experimentem vocês aí que nos seguem, né? Às vezes o cara coloca lá uma criptografia, você pode digitar qualquer coisa que abrir. Que ia abrir. Aí você vai ver, sacanagem isso aqui. Espera 00011 xxx. Vai abrir. Aí você vai, pô, mas eu digitei aqui o meu CPF certinho e abriu. É óbvio, abrir com qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Né? Então, é muito fácil você burlar a boa intenção da pessoa nesse momento, né? E nesses casos, tem algumas outras questões que você vê que possa ser usado, a parte do boleto, do Pix, né, cara? É algo que você já chegou a discutir com o banco, porque fraude em boleto é um negócio... A fraude em boleto é um negócio que, infelizmente, assim, todas as conversas que a gente chegou a ter, o brainstorming final era educação. Ou seja, o cara tem que ver o cedente que ele está enviando, ele tem que minimamente olhar o link e tudo. A gente não conseguiu imaginar nada tecnológico que pudesse realmente chegar e, olha, não, isso aqui vai garantir que o cliente nunca vai pagar, né, nada divergente, né? Então, é uma coisa muito complicada. Chegou-se até uma época, isso há alguns anos atrás, de se falar de criar uma instituição única centralizadora de todos os boletos, né? Como se fosse o Bacen da vida. Então, essa regulamentadora, qualquer boleto seria emitido desse cara, né, para aqueles CPFs, para evitar, né, qualquer coisa, né? Mas aí ia trazer uma complexidade financeira tão gigantesca que o pessoal, assim, quase que na velocidade que essa ideia surgiu, ela sumiu. O que melhorou um pouco foi o boleto com registro, né? Que hoje você já não tem boleto sem registro. Né? Não, isso foi um bom avanço, mas ele foi rapidamente superado, né? Então, o pessoal tem um laranja, faz o registro no laranja e você continua emitindo o boleto, né, de N cedentes para N pessoas. Não sei se você percebeu isso, uma das coisas que eu tenho percebido, né, e a gente vê o Banco Central tentando regular isso, não sou especialista nessa área, a gente percebe esses movimentos conversando com outra instituição, né? Eles falam que as fintechs colocaram um risco adicional nesses processos, né? Que as fintechs, em teoria, não tem que seguir alguns preceitos de segurança que os grandes bancos têm. Você tem algum conhecimento disso? Não tenho. Eu sei que o caso de fintech, o que acontece, né? Aí eu estou falando também uma opinião pessoal. Elas são feitas para captação. Né? Então, uma fintech que tem 30 milhões de correntistas que movimentam R$10, chega a ser maior do que uma instituição financeira antiga que tem 200 milhões de usuários que faz R$300 mil cada um. Porque o que vale é a quantidade de pessoas que ela vai conseguindo absorver e não realmente o montante de dinheiro que ela vale. Né? Tá.
E para você captar esse monte de gente, você tem que ter facilidades, tem que ser bacana, tem que ser bonito, tem que ser simples, tem que ser... E não necessariamente você consegue conciliar tudo isso com segurança. Né? Então eu já escutei muita gente falar assim, poxa, eu tenho a conta do ladrão, né, no meu celular, que eu abri num banco digital Y. Pô, mas esse banco é tão mais simples que o outro para fazer um Pix, é tão mais simples para eu pagar uma conta, é tão mais simples para eu... Não necessariamente esse mais simples está sem segurança, mas geralmente sim. Eu não digo sem, mas não com a... mesma sofisticação. Exato, com o mesmo grau de complexidade que os grandes instituições utilizam para fazer verificações mais complexas. Eu mesmo tive um caso de receber lá eu tenho aquele Serasa Premium, né, que ele fica monitorando, e recebi lá, que eu estava lá falando, não, isso aqui deve ser um golpe, não é possível, cara. Eu fui lá, olhei, e aí vi a instituição, não sei o que fiz um empréstimo de não sei aonde para fazer uma compra de não sei que lugar. Eu liguei para cada uma, batia. Bom, aí eu liguei na instituição, peguei o telefone que estava, né, na lista dos bancos, né, de empréstimo e tal, olhei, liguei lá, não, sim, o senhor tem aqui e tal. Inclusive, era uma loja de imóveis que tem aqueles quiosquezinhos de empréstimo para você já comprar na hora, né? Você valida e já compra na hora. E, não, foi feito aqui a sua assinatura digital. Eu falei, não, peraí, assinatura digital não é nada. Né? Você manda por um e-mail Y, a assinatura digital não tem como comprovar. Você comprova que foi aquele e-mail que assinou, mas não quer dizer que sou eu. Né? Não, mas tem prova de vida também. Eu falei, não, então me manda essa prova de vida. Alguém pegou uma foto minha com outro celular e ficou fazendo assim, um com o outro celular. E aí você via nitidamente as bordas do celular na prova de vida. E foi aprovado. Você tá de sacanagem. E foi aprovado. Então, às vezes essas coisas mais simples, ela tem por critério todos os tics. Eu tenho prova de vida, tenho assinatura digital, só que a complexidade para se averiguar cada um desses, ela é menor. Verdade. Você sabe que uma das dicas também que eu dou pro pessoal, além de você falou esse do Serasa é bom, é fazer o cadastro na B3, né? Sim. Eu tenho o cadastro na B3 e essa semana mesmo eu abri uma nova conta digital de investimento. E eu recebi o e-mail da B3 dizendo que havia sido aberta a conta na instituição tal, no dia tal, e passando um relatório para mim. Então isso me deu até um conforto, dizendo, poxa, ninguém vai abrir uma conta, pelo menos de investimento, né? Sem eu saber, porque é obrigado a B3 ser avisada, né? Então eu recebi da B3 essa informação. E tem também do próprio, chama, eu esqueci o nome, detrator, não. O Registrato? Registrato, isso. Sim, eu também é o melhor lugar. Recomendo também fazer o Registrato e de vez em quando entrar lá ver quais são as suas contas que tem seu nome, porque lá se alguém abrir uma conta em seu nome, vai aparecer lá, né? Então, sei lá, uma vez por mês aí. É sempre bom. É sempre bom dar uma olhada aí, eu procuro. E tem todo um procedimento, né? Eu já aconteceu comigo, assim, quando teve esse negócio desse empréstimo, né? Eu fui lá no Registrato e vi ali que tinha uma conta, né? Pô, que conta que é essa? Eu não tenho conta nesse banco, não sei o que. Aí eu ligo pro banco, não, tem uma conta aqui, mas já foi fechada. Eu já fiquei preocupado, falei, nossa, pediram empréstimo, já fizeram, né? E aí aparentemente não foi para frente, eles tentaram, mas parece que o time de fraude pegou. Que não, a documentação, aliás, não é que o time de fraude pegou, assim, não conseguiram validar as informações para poder fazer o empréstimo e aí largaram a conta. Né? Mas eu só percebi por conta disso lá. E tem todo o procedimento, né? Você tem que ir lá, se você perceber algo estranho no Registrato, você tem que ir lá, imprimir, vai lá, abre online na delegacia, né, um boletim dizendo, né, de crimes eletrônicos, olha, não tenho conhecimento dessa conta, né? Embora encerrada, ela foi aberta sem nenhuma, né, anuência minha e tal. Então, só para você se resguardar, né? Então, importante. O Registrato é uma ferramenta ótima para você ficar consultando realmente de tempos em tempos. Dá uma olhada lá que não tenha nada, né? E outra coisa que eu já falei em outros podcasts aqui é ativar o duplo fator de autenticação no GovBR. Exato. Porque eu tive um caso, meu pessoal, de abertura de uma conta
eu não usava muito o GovBR, faz muito tempo atrás. Eu nem usava ainda. E não acessava tampouco, como muita gente não faz. E aí baixaram a minha CNH de lá. Eles fraudaram, entraram na conta, fizeram o primeiro registro, eu não tinha feito o registro, porque quem vai primeiro registrar seu CPF pode cadastrar a senha. Sim. Né? Então quem nunca cadastrou, se eu pegasse o CPF e entrar lá, eu consigo pôr uma senha e baixo teu documento. Aí fizeram isso comigo. E baixaram o documento e abriram numa instituição financeira e usaram para fraudar uma outra instituição financeira. Eu contei esse caso aí num coisa. Roubaram um prêmio de uma capitalização de um outro banco. Usaram para fazer a ponte. Né? Depois eu consegui fechar essa conta, consegui reaver o valor devido, porque eu segui o rito que você falou. Né? Eu fiz lá o boletim de ocorrência, enviei para as instituições, fiz as minhas alegações, né? E aí entenderam realmente que houve uma fraude e aí repararam todos os valores, né? Tá. Mas deu trabalho. Né? Nossa, isso chega a ser cansativo. Levaram alguns meses aí, uns 2 meses levou de canseira aí, né? E tive que ir de corpo presente nas instituições. Tem isso também. Me pediram que fosse, né? Tive que ir até o local para conversar com as pessoas lá que eu acho que eram da área de fraude, né? Do próprio pessoal da área de fraude. E aí fizeram uma entrevista, foi educados tudo, mas passei por uma espécie de uma entrevistinha, né? Para saber se você é você. Alegar os fatos. Para alegar os fatos, para ver se eu sou eu mesmo, né? Para alegação dos fatos, enfim. Porque o valor não era grande, mas era um valor interessante assim, para perder, né? Então, caramba. Que é um negócio que ninguém sabe, né? Era um prêmio de capitalização, coisa que eu nunca imaginei que eu ia ganhar. Sabe aquele sorteio? Sei. Foi um sorteio. Olha, você ganhou um sorteio. Poxa, eu fui sorteado há muitos anos em uma instituição específica, até agora. Só que o detalhe foi que eu ganhei o sorteio, eu não recebi o comunicado da instituição e alguém foi lá e sacou. Eu só fiquei sabendo, né, de novo repetitivo aí para quem assistiu os outros podcasts, eu só descobri porque um corretor terceiro veio tentar renovar a minha capitalização. Falando que, você não vai renovar a tua capitalização? Que o banco acho que tem parceria e passa os contatos. Sim. Aí eu falei, eu nem lembrava que tinha isso, eu tinha feito para fazer aqueles acordos com os gerentes, banco que pede para a gente favor, né? Exato. A gente ajuda, né? E aí ele falou, porque você foi premiado, você devia renovar. Como assim foi premiado? Me conta mais sobre isso. Foi sim, você resgatou tanto e tal. Eu falei, caraca. Nossa, né? Que maneira de descobrir. Foi bom, né? Porque acabei até quer dizer, então, gente, sorteio de capitalização existe e tem gente que ganha e eu fui. Aí, ó. Poxa, parabéns, pô. Muito bom, legal. Bom, Leandro, acho que é isso. Tem alguma coisa a mais que você gostaria de contribuir nesse assunto com nossos seguidores aí? Eu acho que o quanto todo mundo conseguir ficar sempre antenado, né? Assistir ao podcast, ver as tendências, tudo, acho que são sempre coisas boas para se aprender, né? As instituições estão fazendo campanhas massivas, né, de educação nas TVs, né, mandando e-mails, tudo, mas mesmo assim, como você falou, a continuidade das fraudes que a gente recebe é porque está dando lucratividade, né? Então, eu acho que quanto mais o pessoal sempre desconfiar primeiro, é melhor do que tentar acreditar primeiro e ter que correr atrás depois. A gente está tentando trazer aqui um delegado da polícia, da delegacia de crime cibernético, para ele poder falar um pouco para a gente do lado deles, né? Desse desafio deles também poder apurar isso. Acho legal, eu queria ouvir. A gente está aí tentando, tem algumas pessoas que já falaram que tem disponibilidade, mas eu não conseguimos acertar as agendas, né? É um assunto que eu gostaria de ver esse lado. A gente já falou com bancos, você como consultor, né? E a gente, para poder unir esses assuntos, né? Para ver se a gente dá um passo à frente ao crime, né? Porque o crime não é que está vencendo, mas ele está atrapalhando muito a nossa vida, hein, cara? Eu acho que está tirando novamente está tirando o sossego do brasileiro, né? O crime organizado realmente está
tirando nosso sossego. E assim, um hábito que eu tinha antes, que era... Eu atendia todo mundo que me ligava. Porque esse telefone eu divulgo para os meus clientes e tal. Eu tenho evitado atender telefone durante o dia. Na hora que toca, eu já... será que é? Porque eu recebo mais ligações de gente tentando me fraudar do que gente querendo falar comigo de verdade. Porque o pessoal tem mandado WhatsApp. O WhatsApp se tornou realmente um meio de comunicação forte. Então assim, primeiro conversa pelo WhatsApp, depois se precisar conversar, a gente liga sabendo que é a pessoa, né? Porque tá realmente... Tá triste, realmente, concordo. Tá triste, cara. Então acho que esse assunto com você ele é importante pra gente poder refletir sobre isso. E sei lá, cara, acho que tentar criar ali algum tipo de comitê brasileiro de instituições que sofrem fraude. Você pega, a gente falou, e vamos trazer mais gente aqui, por exemplo, do setor de saúde. Sim. Planos de saúde a gente paga muito caro. Nossa. E grande parte desse caro que a gente paga está em função das fraudes que eles sofrem. Sim. Né? Da mesma forma que essas taxas de juros que a gente paga no Brasil está ligada à inadimplência, claro. Né? O Brasil ele é um país que tem grande inadimplência, que acaba levando juros, o risco. E sobre, como você falou, os números de fraude são grandes para burro. Né? Exato. Então isso acaba vindo para a nossa conta. Né? Então o plano de saúde está caro, os juros está caro por conta do risco Brasil, né? Dessa forma da impunidade que a gente está tendo em função desses crimes. Né? Então acho bem legal esse tipo de coisa aí. Obrigado, Leandro, obrigado pela tua presença, foi muito legal tê-lo aqui. Quiser deixar seus contatos aí para eventualmente o pessoal, acho que a gente vai divulgar o LinkedIn, né? Para quem quiser contatá-lo aí para poder falar sobre o assunto, né? Está à disposição. Deixa o seu último recado aí, cara. Você passar o último recado seu. Bom, muito obrigado vocês que assistiram aqui. Né? Obrigado pelo convite, Dario. É sempre bom a gente bater esse papo, divulgar o conhecimento que a gente tem. Né? Às vezes fica uma coisa muito contida, é legal as pessoas saberem mais sobre o que acontece. E eu procuro sempre estar postando alguma coisa no LinkedIn. Né? Vocês buscarem por Leandro Roosevelt. Na verdade é o LinkedIn/in/Roosevelt. Vocês vão ver alguns posts que eu faço sobre o assunto, tudo. Não, tá passando o teu LinkedIn embaixo. Tomei até um susto, né? Uma voz aqui falando. Mas então, fiquem à vontade, pesquisem mais, conheçam mais. É sempre um assunto interessante para a gente sempre se precaver, porque depois, quando acontece, correr atrás é mais difícil. E eu recomendo também, né, assim, se acompanhar você e nos posts, comentem também, né, coisas que vocês viram, coisas que vocês acham, coisas que vocês pensam. Eu acho que esse debate ele é fundamental, né? Quem sabe aqui no próprio assunto do próprio cortes que a gente vai fazer sobre esse podcast, a gente possa eventualmente render ali uma comunidadezinha de pessoas que possam estar trocando sobre isso, né? Eu acho que seria muito saudável a gente conseguir criar aí um movimento de discussão, de debate, das pessoas poderem alertarem umas às outras, né, dessas coisas. Eu acho que é bem importante, né? A gente sabe que, por exemplo, em alguns bairros de São Paulo, do Brasil, né, criaram lá aquela comunidade solidária, né, para poder avisar que tem ameaças, né? Exato. Então, eu acho que a gente tem que começar a criar isso no nosso no mundo digital também. Obrigado novamente, Leandro. Prazer recebê-lo aqui. Estamos encerrando mais um podcast, um Strongcast, que é um podcast oferecido pela Strong Security Brasil. Lembre-se sempre de compartilhar para que a gente consiga alcançar mais pessoas, né? Clicar no sininho de notificação para receber os avisos dos nossos novos episódios e assine o canal para que a gente consiga aí realmente evoluir com esse projeto. Isso vai nos ajudar realmente. Muito obrigado, Leandro. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Be Strongcast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure.